Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas previsões de hoje, do dia 29/1/2021. Olhando bem, comparando com o que a gente viu ontem, né? Notamos claramente aqui que não tem grande diferença. Ainda vemos a atuação desse sistema de alta pressão, que deve persistir aí pelo menos pelos próximos 7 dias aqui nessa região mais próxima à costa da região sudeste da costa aqui leste do nordeste. Com isso, ele faz com que as chuvas elas fiquem mais concentradas realmente na região sul. A gente tem os sistemas frontais avançando, né, tentando romper essa barreira, mas sendo que eles não estão conseguindo. Então acaba confinando a região, essas chuvas mais aqui na região centro-sul, pegando bem todos os estados da região sul do país, o centro-sul de São Paulo e também aqui a região do Mato Grosso do Sul. Também pela formação desse sistema de alta pressão e a entrada, né, desses sistemas aqui frontais, as frentes frias, a gente observa que começa, né, na verdade tem continuado essa formação aqui de convecção e tem ajudado a provocar bastante chuva aqui na região norte e centro-oeste do país. Então esse panorama ele deve continuar aí para os próximos 7 dias. A gente observa que a zecita ela já está aqui bem próxima realmente à linha do Equador e aos poucos ela vai emigrando, né, em direção à região sul do planeta. E ela já começa a interagir também aqui, já pegando parte do litoral do Maranhão, mas por enquanto nada tão significativo essa interação que ela tem. Mas a gente já começa a observar que existem esses indícios de interação da zecita aqui com parte do litoral norte e do nordeste brasileiro. Então, acompanhar para ver o que vai acontecer e realmente ver qual vai ser o posicionamento desse sistema de alta pressão. Lá para o dia 5, a gente observa que ele mostra aqui uma alta pressão em médios níveis. Então, essa alta pressão em médios níveis pode ser um ramo desse sistema de alta pressão que está mais localizado aqui na região do Atlântico Sul, e ele está interagindo aqui bem na região central entre o sudeste, né, e aqui Goiás. E deve continuar pelo menos aí até o dia 7 aproximadamente. Então, ficar de olho nesse sistema, ele não deve ser persistente e também ele não é um bloqueio atmosférico. Então, por enquanto, a gente não tem aí a classificação desse sistema de alta pressão como uma espécie de bloqueio. É um sistema de alta pressão que eu já venho falando, né? Aquela famosa gangorra barométrica. As frentes entram, empurram esse sistema aqui de alta pressão que está no Atlântico mais próximo da África. Depois as frentes passam, esse sistema ganha um pouco mais de força e retorna aqui adentrando principalmente essa região que vai desde o centro de São Paulo até aqui parte da costa norte do nordeste brasileiro. Então esse ramo ele continua atuando aqui nessa região. Em alguns momentos, claro, a gente vê, né, algumas perturbações ondulatórias nos alísios de sudeste, que acaba interagindo aqui na costa entre Sergipe e Pernambuco, né, como mostra aqui o modelo do IMET, o Cosmo, e também alguns pulsos que a gente vai ver daqui a pouco no modelo GFS, alguns pulsos que se desprendem das zecita, né, as famosas ondas de leste, e acaba chegando aqui a interagir no litoral norte da região nordeste, mas nada tão significativo a ponto de mudar muito o panorama e essa perspectiva para os próximos 15 dias de toda essa região aqui ficar na verdade mais seca, né? Continuar esse panorama atual que nós vemos. Olhando agora o que o modelo GFS está mostrando, a gente vê claramente o sistema de alta pressão ele bem configurado, bem definido aqui e continuando aí para os próximos 15 dias. Em alguns momentos ele chega mais próximo da África, em alguns momentos ele desintensifica e o tamanho dele aí diminui. Mas no geral ele ainda está aqui próximo dessa região e ele acaba trazendo o tempo mais seco definido
interagindo principalmente aqui entre o sudeste do país e aqui o nordeste do país. Com isso, as frentes elas não conseguem avançar, até que elas tentam romper, mas elas não têm força suficiente para romper esse sistema de alta pressão. E isso faz com que as chuvas realmente fiquem aqui mais localizadas na região sul do país, como também parte do centro-oeste e sudeste. Se não fosse pela atuação desse sistema de alta pressão, provavelmente a gente teria aí a formação de algumas zonas de convergência que seriam bem interessantes, né? As zonas de convergência do Atlântico Sul. Mas como esse sistema de alta pressão está impedindo o avanço dos sistemas frontais, realmente ele acaba localizando aqui as chuvas mais na região sul do país. E quando a gente olha a altura geopotencial, a gente vê que ele está aqui bem definido sobre a região do Atlântico Sul. Em alguns momentos a gente tem uma baixa pressão chegando aqui, se formando na região central do país, mas ele acaba ainda mantendo essa posição aí pelo menos até o dia 14 de fevereiro. Então essa alta pressão ela deve ficar, claro que em alguns momentos, né, nos próximos 15 dias ela desintensifica, aqui é o dia 7, e aqui a gente viu uma anomalia de pressão mais baixa, né? Aparece aqui alguns tons de azul nessa região, lá para o dia 7 aproximadamente, que você tem esse sistema frontal avançando, ciclone, esse outro sistema aqui se formando, essa baixa, ela avança aqui, ó, lá para o dia 5, 7, ela acaba trazendo aqui a formação de uma baixa pressão e traz chuva, porém, esse sistema aqui de alta pressão, ele continua aqui ativo na região do Atlântico Sul, e o ramo dele depois do dia 7 e 8 intensifica e traz o tempo seco aqui novamente para a região entre o sudeste e o nordeste brasileiro. E olhando aqui o que o modelo GFS está mostrando no acumulado de chuva, né, diário, né, em 24 horas, que a gente vê claramente o sistema de alta pressão aqui atuando, a gente tem, né, a umidade chegando, alguma coisa, as ECIT já começando a interagir um pouco aqui, ó, também com o Rio Grande do Norte e o Ceará, lá no final do horizonte, na verdade no fim já da primeira quinzena de fevereiro. Aqui dia 6, dia 7, aparentemente volta, né, uma chuva ali a Minas Gerais e a Bahia, mas depois o sistema de alta pressão ele ganha força novamente, e quando ele ganha essa força novamente, né, ele acaba mantendo o tempo mais seco desde o centro de São Paulo até aqui a costa norte da região nordeste. Ó. O sistema de baixa pressão avança, traz chuvas aqui para o oeste da Bahia, maior parte de Minas Gerais. Lá para o dia 11 a gente percebe que a zecita está mais baixa aqui, e mais ao sul, e a gente já vê que ela começa a ter interação. Então, nessa região mais seca, que a gente observa entre o sudeste e o nordeste brasileiro, a gente deve ter alguns momentos que devem retornar a chuva, mas nada tão significativo a ponto de mudar a configuração, por exemplo, de armazenamento de água no solo. Mas o que a gente vai perceber realmente é essa gangorra barométrica. O sistema de baixa pressão, né? As frentes avançam aí, tentam empurrar ou dissipar um pouco esse sistema de alta pressão. Em um determinado momento, eles conseguem empurrar esse sistema de alta pressão mais próximo para em direção à África, mas depois, né, ele acaba perdendo força e esse sistema de alta pressão volta a dominar, e nós devemos ter aí, eu acredito, né, a gente não está ainda indo até o final do horizonte, mas pela configuração atual, provavelmente essa gangorra aí vai continuar ao longo do mês de fevereiro. Então, pelo menos até final de fevereiro, eu espero que a gente tenha essa configuração. Claro que as previsões elas podem mudar, porque a gente está vendo aí o horizonte no máximo de 15 dias, né? Indo até o dia 14 de fevereiro aproximadamente. Mas eu acredito que os modelos de previsão vão continuar mostrando esse padrão até o final de fevereiro. E as chuvas elas devem continuar aqui mais localizadas na região sul do país, na região centro-oeste e norte. Parte da região sudeste e maior parte da região nordeste deve continuar apresentando esse tempo seco. Com relação às temperaturas, a gente observa que não temos grandes diferenças com relação à normal climática, e na média para os próximos 15 dias a temperatura deve ficar mesmo o que é esperado para essa época do ano. Então não deve interferir tanto na projeção de carga, eu acredito. Mas em alguns momentos a gente observa, né,
uma temperatura mais baixa que o normal na maior parte do país, né, exemplificado por esses pontos azulados, e em outros momentos a temperatura mais alta, exemplificado por esses pontos mais amarelos e avermelhados. Mas na média dos 15 dias a gente deve ter temperatura realmente dentro da normal climatológica. Observando a questão de armazenamento de água no solo, a gente vê claramente que a região sul deve manter esse armazenamento alto e, como consequência, as vazões, principalmente na bacia do Iguaçu e do Uruguai, devem manter alto. Eu acredito que os reservatórios devem se recuperar bem nessa primeira quinzena do mês de fevereiro, porque a gente deve continuar mantendo esse padrão de chuvas mais localizadas na região sul, principalmente também aqui na região incremental Itaipu. No demais, né, a gente vê aqui na região norte, a gente continua tendo aquelas chuvas acontecendo e ele está mantendo esse padrão de uma chuva mais localizada nessas regiões. O grande destaque é a região do quadrilátero dos reservatórios, né, que é as bacias do Paranaíba, que fica entre Goiás e Minas Gerais, aqui no Triângulo Mineiro, e a bacia aqui do Grande, que fica entre São Paulo e Minas Gerais, e também aqui a bacia de Três Marias, que está mantendo aí uma redução gradativa e uma perspectiva de diminuição do armazenamento de água no solo para os próximos dias. Até porque essas frentes elas não conseguem avançar e mesmo ocorrendo chuvas significativas, né, por convecção, por causa do aquecimento solar diário, entre outros fatores, ele não está aí ajudando a aumentar esse armazenamento de água no solo ou aumentar as vazões. Então a gente está conseguindo manter aí uma diminuição menor do que se era esperado por uma atuação do sistema de alta pressão, como a gente está vendo. Então, quer dizer que a queda ela está sendo menor do que normalmente acontece, porque essas chuvas do final do dia estão ajudando aí um pouco, mas nada tão significativo a ponto de reverter o padrão, né, ou manter aí o padrão que a gente está observando na atualidade. Então, as notas continuam as mesmas, né? A gente vê aqui região do quadrilátero reservatório está apresentando chuva significativa e deve apresentar nos próximos dias, porém a situação lá está muito crítica e o que a gente está vendo é que as vazões estão caindo, mas numa taxa menor do que deveria cair. As bacias do Xingu, que é Belo Monte, Tocantins, Tucuruí, eles estão apresentando aí chuvas significativas. Como são bacias grandes, então a inércia é muito grande também. Então está caindo essa chuva e daqui a pouco a gente vai começar a observar uma resposta mais significativa. Já a região sul está apresentando aumento nas vazões, deve continuar apresentando aí um aumento também para os próximos dias, principalmente na incremental de Itaipu e na bacia do Paranapanema, que está chovendo bem, e aqui Iguaçu, Uruguai, devido ao retorno das chuvas na região, porque as frentes elas tentam avançar, mas não conseguem romper essa barreira do sistema de alta pressão e acaba confinando as frentes na região sul e está chovendo bem. E eu acredito que esses reservatórios das bacias de Iguaçu e Uruguai devem recuperar bem mesmo agora nesse início de fevereiro, né? Pelo menos nessa primeira quinzena. E o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, que está apresentando chuvas expressivas. Esse aumento gradativo ele deu uma leve diminuição, mas ele já ainda está continuando apresentando esse aumento gradativo nas vazões, mas já está chegando no momento dele se estabilizar, ok? Observando agora as previsões dos modelos, né, que o Operador Nacional do Sistema utiliza, o ONS, o modelo europeu, que é o SMWF, o ETA 40, que é o modelo rodado aqui pelo CPTEC no Brasil, e o GEFS, que é o modelo americano. A gente observa que eles estão mantendo esse padrão aqui de chuva mais realmente localizado na região sul. A gente já vê, né, que o modelo europeu e o modelo GEFS mostram um avanço dessa chuva, já chegando a atuar aqui sobre Minas Gerais, oeste aqui da Bahia, né, entre outras coisas, um pouco também aqui continuando na costa do Nordeste. Mas a gente já viu lá que tudo indica que, pelo modelo próprio GFS, isso aí lá para o final do horizonte, na metade do mês de fevereiro, já deve começar a não ficar tão claro, né? Já a gente já observa que deve ter uma recessão. Como aqui está olhando o acumulado de 10 dias, que o ONS está trabalhando, a gente vê claramente aqui que nos próximos 10 dias as chuvas realmente devem ficar localizadas mais na região sul, na região norte e centro-oeste.
E toda essa região que vai da costa norte e do nordeste até a região sudeste, exemplificado, por exemplo, aqui pelo ETA, deve apresentar um tempo seco bem definido nesses próximos 10 dias. Claro que em alguns pontos a gente tem, né, a formação de uma convecção local e a formação de chuvas, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.